CVC, aquela empresinha que sofreu uma pancada quando tinha sofrido uma pancada de reajuste de balanço, deu rolo nos balanços lá de 2019 para trás, veio a pandemia e piorou ainda mais a situação. Tinha sido impactada pela quebra da Avianca também aqui no Brasil. Então, cara, passou por uma tempestade perfeita. E enquanto a empresa passava pela tempestade perfeita, a remuneração dos administradores caiu pela metade, mas continuou altinha, né? Então, eles lá, a diretoria recebendo 30 milhões de remuneração e o sócio pagando a conta aqui, né? Em relação à receita alta também, né? A remuneração dos administradores. Então, assim, eles não sofreram basicamente nada nesses anos ruins, né? Agora, os acionistas, vamos ver aqui os acionistas, né? Olha lá, PEI, 53, 55 para 15, né? Aí a gente vê o retorno histórico aí bem ruim, né? Caiu aí 70% do topo lá, então é complicado, né? Ativos intangíveis é o quê? Marca e patentes, afins, sociedade, CVC Turismo, Submarino Viagens, então né, tem participação, mas provavelmente dá prejuízo aqui por esse valor contábil, né? Fonte de receita, basicamente turismo, né? Não tem muito para onde fugir. A dívida, uma parte é de curto, médio prazo, eu tenho que ficar de olho nisso. Não tem dividendo, obviamente, pela situação da empresa, e aí ela vem falando aqui que ao longo de 2021 a pandemia continuou impactando a empresa, falta de viagem, teve a segunda onda lá no início de 2021, mas no final do ano teve aumento da variante Omicron, que acabou atrapalhando um pouco também as viagens internacionais. De qualquer forma, em 2021 as reservas confirmadas cresceram 40% em relação a 2020. Né? Obviamente ela vai comparar com 2020, porque essa empresa não vai comparar com 2019, né? Nem ferrando. E eu acho que até faz sentido para ela comparar com 2020, porque para a gente ter uma noção do que realmente a empresa melhorou ou não aí em relação à pandemia, né? Porque em 2021, de alguma forma ou de outra, esse setor ainda foi muito impactado. Agora, em 2022, que a gente está vendo a reabertura geral, sem máscara, não precisa de mais de teste, e aí está começando a voltar ao normal 2 anos depois. Então, a procura por viagens começou a aumentar um pouco e tal, reservas cresceram 32%, bababá. Receita líquida cresceu 36%, principalmente uma função do ticket médio, das viagens domésticas, e na Argentina também. Então, a receita líquida de 2021 foi 59% superior a 2020, impactada pelo aumento gradual das reservas consumidas. O EBITDA foi negativo, então ela, mesmo aumentando a receita em relação a 2020, continua dando prejuízo operacional. E no EBITDA ajustado, ela desconsidera aí algumas despesas com boletos e afins, ela até dá lucro, mas, cara, 7 milhões de operacional, sem considerar aqui a dívida líquida, é prejuízo, né? Não adianta. E aí vem o resultado financeiro também impactando bastante, né? Despesa de 42 milhões, e o prejuízo aí de quase 500 milhões. Mesmo assim, foi reduzido de 60%, né? Então, deu mais de 1 bilhão de prejuízo em 2020 e agora está na faixa dos 500 milhões. O primeiro passo é esse, né? Diminuir o prejuízo. Uma empresa está numa situação dessa, se a gente ver aqui os trimestrais, fica mais fácil de ver, né? Então a gente vê aqui a receita voltando um pouquinho, né? Esse é o. Vamos lá, tomou a pancada da pandemia, 3 milhões de receita lá no auge, no segundo trimestre de 2020. Aí começou a recuperar e tal. Agora, em relação ao início da pandemia, está voltando aos patamares iniciais, né? Diante da pandemia ali. Né? O EBITDA também estava começando, uma leve recuperação, mas ainda continua negativo, e o lucro também segurando aí. Prejuízo segurando. Né? Então, um dado bom aí que a dívida vem diminuindo, mas o EBITDA vem subindo, se recuperando um pouco, então a dívida vem equilibrando um pouco, mas como ainda está dando prejuízo operacional, não tem nem como analisar direito. Né? Vamos ver aqui o anual. Ó, dívida sobre EBITDA ainda está negativa. Né? Acredito eu que em 2021 ela deve, pelo menos, positivar o EBITDA pelos dados que ela está apresentando aqui, mas não necessariamente ela vai dar lucro, né? Porque ainda tem a dívida aqui, ainda tem o resultado financeiro para poder pesar no resultado final, né? A geração de caixa não está muito boa, né? Nos últimos anos. Dividendo, então, nem se fala, né? Então, aquela empresa assim que tomou uma pancada e agora está começando aí, foi nocauteada e agora está começando a levantar ali, né? Mas ainda está meio nocauteado. Não tem muito o que fazer, principalmente pelo setor, né? Não tem milagre. Em agosto, ela também fala que tem algumas amortizações, né, e tal, que acaba atrapalhando o lucro. Então, mas mesmo considerando isso, ainda daria uns 200, 300 milhões de prejuízo. Em agosto, concluiu o processo de capitalização, né, de 800 milhões. Então, em termos de caixa, né, a gente vê que ela está praticamente com o mesmo dinheiro em caixa do que dívida, o que gera uma certa tranquilidade em relação à liquidez da empresa. Mas, mesmo assim, não está nada bom a situação. Né? Então, dizer que a CVC está boa nesse momento, eu acho exagero. Né, não está regular, ela está ruim, na minha opinião.
Então, não está péssima, porque ela estava começando a se recuperar um pouco e pelo que está acontecendo atualmente em 2022, ela tende a se recuperar em 2022, tá? Então, por isso que eu acho que a situação dela não é péssima, é ruim, mas ainda falta aí ela mostrar que está fazendo o dever de casa. Vamos ver no primeiro trimestre de 2021 como é que vai vir, se ela vai conseguir se recuperar aí de alguma forma, tá? Mas situação grave ainda.